Gente, nós estamos às voltas com uma discussão importante lá em Brasília, que é a seguinte: o pagamento de um quinquênio para juízes e integrantes do Ministério Público. Então, sem fazer nada, só ficando. Lembrando que eles não podem ser demitidos, não é? O máximo que pode acontecer com integrantes do Judiciário, a pena máxima, cometeu o pior crime do mundo. O máximo que pode acontecer, aposentado compulsoriamente com o salário integral. Isso é o pior que pode acontecer para um integrante do Poder Judiciário, aposentado compulsoriamente. Ele nunca vai ser demitido por baixa produtividade, ele nunca vai cair num facão, nada disso. Né? Se ele matar alguém, se ele for pego vendendo uma sentença, ele vai ser demitido, vai ser aposentado com o salário integral. É a punição máxima prevista para eles. E agora, lá em Brasília, eles estão discutindo o seguinte: 5 anos, se você ficar 5 anos no cargo, eles ficam, porque não podem ser demitidos, certo? Então, a cada 5 anos, 5% de aumento. 5 anos, 5% de aumento. Até um máximo de 35%. Ou seja, a cada 5 anos, 5%, até atingir um máximo de 35% de aumento. Isso fora qualquer outro reajuste. É um quinquênio inerente à existência daquela função. Fulano é juiz, fulano é juiz, 5% a cada 5 anos. Se houver um outro reajuste, uma negociação qualquer da categoria, enfim, isso é outra coisa. Né? Isso partiu lá de Brasília, evidentemente, do Senado, né? O relator da proposta é o senador Eduardo Gomes, que aí estendeu, como sempre acontece, alguém tem uma péssima ideia e um outro alguém, ao invés de dizer pare por aí, não, resolve piorar ainda a ideia. Estendeu os 5% de aumento a cada 5 anos para a Advocacia Geral da União, para a Defensoria Pública e para delegados da Polícia Federal, com o privilégio, um juiz que ganha mais de R$40 mil por mês pode ter um aumento de 5% a cada 5 anos até o fim da carreira, além, e aqui é que está o problema principal, dos benefícios que já estão garantidos: auxílio moradia, vantagens a quem trabalha em mais de uma comarca, eles têm 2 férias por ano, podem vender uma. No Rio de Janeiro, por exemplo, no Judiciário do Rio de Janeiro, eles têm auxílio desde o nascimento de uma criança até a morte de alguém na família. Tem auxílio creche, auxílio funeral. Isso sem falar em uma série de outras possibilidades. O famigerado auxílio paletó, que ainda existe em alguns TJs por aí. O impacto da aprovação é incerto. Diferentes levantamentos apontam um aumento de 2 bilhões até 40 bilhões nas despesas do poder público, dependendo do alcance na União e nos estados e do efeito cascata para outras categorias. E eles fatalmente vão dar um jeito de vincular isso aos estados, aos municípios. Na hora que a gente perceber, está todo mundo recebendo menos a gente, né? Todo mundo vai dar um jeito de receber os seus 5% a cada 5 anos. Pasmem, o tema é defendido pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Eu digo pasmem porque ele parece ser sempre um sujeito muito equilibrado, né? Mas, na legislatura passada, Pacheco atendeu a um pedido do então presidente do Supremo, Luiz Fux, para pautar o bônus de 5 anos no Senado. E passou no Senado, falta passar na Câmara. Lembrando que na legislatura passada tinha um projeto para acabar com o super salário no Judiciário, porque o teto para um funcionário público é o salário do ministro da Suprema Corte. Mas muita gente ultrapassa esse teto por causa, por exemplo, desses penduricalhos todos: auxílio isso, auxílio aquilo, 5 anos no cargo, vendeu as férias, faz educação física, ajudou a lavar a louça do tribunal. Isso tudo vai gerando volume no contra-cheque, né? Tanto é que a gente frequentemente noticia, né? Fulano recebeu tantos R$1.000 no mês, outro recebeu tantos R$1.000 no mês seguinte. E lá em 2021 foi pautado um projeto para acabar com os super salários no país. O projeto limitava o pagamento de benefícios fora do teto, os chamados penduricalhos. De acordo com a proposta, vantagens acima desse valor só poderão ser pagas em situações excepcionais, como auxílio moradia para quem está fora da sua comarca e pagamento de férias não tiradas, limitado a 30 dias e apenas se o magistrado comprovadamente não puder sair de férias. Mas isso aí foi pro beleléu, ninguém nunca mais tocou nesse assunto, muito pelo contrário. Não só não tocaram nesse assunto, como estão arrumando outros penduricalhos. Como é que você explica isso, Leonardo? Fácil a pergunta que eu fiz para você, né? Não é fácil, uma pergunta difícil, mas eu proponho um raio-x com base, dando crédito aqui,
no trabalho de pesquisa da Gabriela Lota. Ela é professora de administração pública, foi ouvida hoje por Natuzaneri no podcast O Assunto. E ela oferece um rico panorama para a gente entender que fenômeno é esse chamado funcionalismo público, Rafa. Então eu proponho os números aqui para a gente enxergar. A gente está falando de uma realidade que toca em 11 milhões de pessoas no Brasil. O funcionalismo público brasileiro abrange um total de 11 milhões de pessoas. É um funcionalismo classificado por ela como grande, heterogêneo e diverso, de modo que não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Pois bem, a gente está falando aqui de funcionários públicos que ajudam nas tarefas diárias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. São professores, no nível mais básico, até juízes do STF. Ok, desses 11 milhões, 10% atuam no governo federal, 20% nos governos estaduais espalhados pelo Brasil e os outros 70% nos municípios, o que não deixa de ser um gancho rico para a gente pensar eleições municipais, é ano para isso. Quando a gente vai lá e destrincha quais são as principais funções que sustentam essas vagas todas, a gente tem mais de 1 milhão de professores, mais de 2 milhões de profissionais voltados para a saúde, quase 1 milhão de policiais. Então, pouco a pouco, a gente vai destrinchando. No caso dessa PEC, a PEC do quinquênio, a gente está falando do topo da elite do funcionalismo. A gente está falando de promotores, procuradores, juízes, defensores públicos e alguns delegados da Polícia Federal. Para que se tenha ideia, o impacto que ainda está sendo medido, depende do estudo, da metodologia aplicada, varia desde 5 até 42 bilhões de reais. Mas eu vou propor aqui, Rafa, que a gente tome por base os 42 bilhões de reais. Fora o efeito cascata que uma aprovação dessa PEC pode ter, porque outras categorias vão solicitar o mesmo. Veja só, não percam o número, eu havia colocado aqui 11 milhões de funcionários públicos. Essa PEC atende a 38 mil destes 11 milhões. Que já ganham mais. Que já ganham mais. Então, de todo o público endereçável funcionalismo público, nós estamos falando de uma proposta de emenda à Constituição que toca diretamente em 38 mil. Faça a proporção que você vai ficar embasbacado aí do outro lado, como nós ficamos. 50%, vou voltar para o geral, porque é chocante. Quando a gente coloca no papel, as coisas ficam mais críveis. 50% dos funcionários públicos no Brasil ganham menos ou até R$ 3.400 por mês. Que é exatamente quem lida com o público. Exato. Professor, policial, atendente de posto de saúde, é quem precisava ganhar mais. Não que os do judiciário não mereçam, cada um que ganhe o máximo que for possível. Agora, se é preciso privilegiar alguém, me parece óbvio. O problema é que a gente sempre privilegia quem consegue entrar no gabinete do deputado ou do senador. Isso. Pergunta se o senador Eduardo Gomes recebe, como a professora Helena, que é uma professora aposentada de Pernambuco, ou recebe um policial civil de São Paulo, ou recebe uma enfermeira do Mato Grosso do Sul. Bate lá na porta do gabinete dele para ver o que acontece. Agora, bate lá dizendo que você é desembargador do estado dele. E o triste é que no ano de eleição a gente vê pessoas de maneira muito oportunista trazendo algumas soluções mágicas, né? Então, tem que enxugar o Estado. Eu concordo que em muitos aspectos o Estado é inchado, só que tem até um dado que o Brasil, em relação aos países da OCDE, tem menos funcionários. Então, um percentual menor do que a maior parte dos países da OCDE. O problema é que é justamente que você tem uma camadinha mínima ali em cima que ganha muito mais do que o resto. Então, é uma má distribuição em relação a isso. Não é apenas você enxugar, né? Você precisa distribuir melhor. Então, e você ainda... essa proposta, assim, que você vai julgar, você vai votar em uma proposta... como que você vai falar que não? Como senador, vai falar não pro juiz do STF, que pode a qualquer momento ter o processo contra você e te julgar? O desembargador lá do teu estado, você participou da indicação, você foi na posse, né? Qual é a margem que o senador tem para recorrer disso? Ô Rafa, se eu estiver me estendendo, mas são só outros 3 números aqui. 1% do funcionalismo público ganha mais de R$ 27 mil. Esse projeto, essa PEC, mais do que projeto, essa PEC tocaria nisso. E aí, pra gente ter, por fim, referência, o Bolsa Família. Em termos orçamentários, não há nada mais importante do que olhar para um orçamento se você quiser medir as prioridades de um governo. O Bolsa Família tem empenhados 160 bilhões de reais para 21 milhões de famílias. 21 milhões de famílias alcançam 160 bilhões de reais. As universidades públicas, a gente está falando num contexto de greve, a gente está falando num contexto de 50 universidades praticamente paradas, 77 institutos federais também.
7 bilhões de reais é o orçamento destinado às universidades públicas, num contexto em que os seus funcionários estão requisitando recomposição salarial e reestruturação dos planos de carreira. 7 bilhões. É um sexto dessa PEC do quinquênio. Então a reflexão que eu deixo é, será que a gente gasta muito? É possível que sim. Mas será que antes disso a gente não tem gastado mal? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.